Aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Mais uma noite, mais uma terça-feira, né? Estaremos dando continuidade aí nos estudos, né, que a irmã Denise iniciou. Hoje temos o título Como lidar com a adversidade, amém? Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu queria orar aqui e depois vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã e depois entraremos no estudo, amém? Vamos lá. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, quero, Senhor Pai, ó Deus, primeiramente agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para adorar Teu santo nome. Não é o irmão Jonas, Senhor Pai querido, que está aqui, mas é o Teu Santo Espírito, Senhor Pai, falando, Senhor Pai, através da minha vida, Pai querido. Ó Deus, que Tu venha, Senhor Pai querido, nos abençoar, Tu venha, Senhor Pai, fortalecer a cada um de nós, porque precisamos de Ti a cada dia de nossas vidas, Pai querido. Ó Deus, Tu venha, Senhor Deus querido, nos instruir. Ó Deus, venha também, Senhor Deus, nos fortalecer, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse estudo seja um estudo de bênçãos para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a cantar o hino 515, amém? Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer andar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui
Eu falo de Cristo, que é minha dor. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Se é grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo e não temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, amados, como eu disse anteriormente, né, o título da lição é Como lidar com a adversidade. Amém? O que significa adversidade? Caráter do que é adverso, desfavorável, sorte adversa, infelicidade, infortúnio, revés e calamidade. Tem mais, né? Provações, aflições, sofrimentos e tribulações, tudo faz parte da adversidade. Então, em relação, quando nós falamos sobre provações, está passando por provação, é adversidade. Está passando por aflição na sua vida, é adversidade. Está com algum sofrimento, está sofrendo por algum motivo, a tribulação, está sendo atribulado, né? Tudo faz parte, tudo está dentro da adversidade, né? Então nós vamos estar vendo sobre isso, tá? Você que é cristão, você que tem leva o nome de Cristo na sua vida, você não está imune à adversidade, né? O que Jesus prometeu a nós, né, aos seus seguidores, aos seus discípulos naquela época, ele falou na sua palavra lá em João 16:33, né, que no mundo nós teremos aflições, né? Jesus em nenhum momento ele te engana, ele é verdade. De repente você, como servo de Deus, você vai pensar, poxa, mas hoje eu sirvo a Cristo, então para mim, né, um novo convertido no caso, então para mim não tem que ser fácil, tem que ser bom, porque Jesus é poderoso, Jesus fez isso, aquilo. A questão toda que a gente esquece, irmãos, é que quando você aceita Jesus como teu Salvador, né, os irmãos mais experientes podem até confirmar isso, é que quando você aceita Jesus como Salvador, o problema de tudo é o quê? O mundo, ele passa a te odiar. O mundo não vai amar você, porque o mundo jaz do maligno.
Então você tem, a sua luta começa desse ponto em diante, mas você tem uma recompensa. Você terá uma recompensa, que a recompensa é algo imensurável, né? É algo assim que a nossa mente não tem como imaginar de tão grande que vai ser. E o melhor de tudo, vai ser algo eterno. Então por isso que devemos ser fortes, devemos ser firmes, devemos lutar, né? Vamos ver aqui na lição que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os espíritos malignos e potestades. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, o inimigo ele vai te odiar. Ele vai fazer de tudo para tentar tirar a sua paz, tirar a sua fé em Cristo. Vai fazer de tudo para que você o negue, mas que você seja firme. Então nós vamos estar vendo sobre isso, né? Vamos dar início aqui. Não se engane, não se engane. Esteja absolutamente certo de que durante a vida terrena passará por tribulações de uma forma ou de outra, né? Não tem como fugir da tribulação, não tem como fugir da perseguição, né? Você sendo cristão. É muito interessante e instrutivo notar que quando Paulo e Barnabé voltaram a Listra, né? Um lugar chamado Listra, Icônio e Antioquia, o objetivo deles era continuar o ministério discipulado. Está lá em Atos, capítulo 14, versículo 22, que diz assim, nesse versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, por mais tribulação que você passa, por mais perseguição que você passe, o que mais importa é o reino de Deus na sua vida. Amém? Então assim, Paulo e Barnabé estavam passando por uma situação horrível, tá? Eu vou falar rapidamente sobre essa questão de Paulo e Barnabé, porque eles estavam pregando o evangelho e estavam conseguindo almas ali, estavam ganhando almas para Jesus. E ali o povo começou, inclusive os próprios judeus que eram contra, né, Cristo, e eles começaram a criar calúnia sobre Paulo e Barnabé, e inclusive fazendo a cabeça lá do povo para ir contra eles, né? Até o momento que Paulo chegou a ser expulso da cidade, e mesmo assim Paulo não desistiu. E esse versículo, que ele já vai direto para o versículo 22, vou ler de novo para os irmãos, né? Confirmando o ânimo dos discípulos, né? Exortando-os a permanecer na fé. Assim, uma coisa que eu acho muito interessante em Paulo, irmãos, é que por mais que ele sofresse perseguição, por mais que ele fosse pedrejado, expulso, por mais que ele fosse preso, ele sempre tinha palavra de ânimo. Sempre. Eu acho que Paulo, uma forma assim de dizer, não ironicamente, né? Mas eu acho que Paulo, ele não precisava de psicólogo na vida dele, porque Paulo, por tudo que ele passava na vida dele, tudo que ele sofreu na vida dele, tudo que ele vivenciou, as perseguições, as dores que houve na vida dele, ele, a momento nenhum, ele chegava assim: poxa, eu não quero mais saber disso, eu não vou continuar, eu vou parar, porque ninguém aceita esse evangelho, né? Ninguém aceita isso que está acontecendo comigo, de ficar pregando e ninguém dá valor. Então Paulo não pensava sobre isso. O negócio de Paulo era pregar o evangelho, porque ele confiava que a vitória dele não estava aqui na terra, a vitória dele estava no céu. Então o Paulo ele nunca desistiu, ele não tinha como desistir. Então ele permaneceu, e mesmo assim as palavras dele eram sempre palavra de ânimo: não desista, não desista, continue firme, permaneça em pé. Então as palavras de Paulo sempre foi palavra de ânimo. Isso assim me chamou muita atenção. Amém? Então
Paulo sofria, tinha perseguição, até a hora que ele foi morto, né? Ele lutou, mas a luta dele, como eu falei aqui no começo, não foi contra a carne e contra o sangue. A luta dele foi contra o inimigo, né? Contra as potestades malignas, contra as coisas que muitas das vezes, às vezes a gente não consegue enxergar com nossos olhos carnais. Muitas das vezes não, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais, mas com os olhos espirituais nós conseguimos enxergar, se nós estivermos atentos às coisas de Deus, às coisas espirituais do Senhor. Amém? Então, assim, temos também um exemplo aqui também muito, que ele sofreu muito, né? Foi José, né? José, ele foi um homem um garoto, né, na época, que sofreu muito. José, homem religioso que era, certamente teve a sua cota de provocações. Foi mal entendido pelos seus irmãos e até pelo próprio pai. Entre outras coisas, foi vendido como escravo, foi forçado a aprender uma nova língua e cultura, acusado de tentativa de estupro e finalmente levado à prisão. Então, assim, nós vamos olhar, irmãos, mais mais de perto, né? O que causou, o que aconteceu na vida de José, e se ele foi firme ou se não foi. Eu sei que os irmãos conhecem a história de José, o que ele viveu na sua vida, e a gente vai ver as características de José, né? Algumas coisas que veio na vida dele, e mesmo assim ele foi firme, ele foi fiel ao Senhor. Amém? E nós vamos também depois fazer uma comparação sobre nossa vida. Amém? Vamos lá. Observe quantas adversidades José encontrou. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 18, diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Né? Bem, José, né? Ele, como nós sabemos, os irmãos dele tinham muita inveja de José. Né? Então essa inveja que eles tinham de José, eles se deixavam contaminar o seu coração. José era o filho caçula, né? Naquele período, um filho amado, né, pelo seu pai. Só que os irmãos tinham inveja dele devido a esse amor, né, que Jacó tinha para com seu filho. Observe quantas adversidades José encontrou. Então nós vamos fazer um passeio para a gente ver algumas características, algumas coisas que José passou, pelo que ele passou, tá? Então, vamos ver quantas adversidades ele passou. A primeira adversidade foi rejeição. Então temos a rejeição, vamos falar dela um pouco, a ridicularização que ele passou, a injúria, né? O confinamento, tentação, calúnia, tudo isso ele passou. Então, a rejeição. A rejeição, os irmãos vão encontrar lá em Gênesis capítulo 37, versículo 18, que diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Né? Já é suficientemente ruim ser mal interpretado, mas quando se é completamente rejeitado, sem chance de reconciliação, a dor é profunda demais para ser verbalizada, ou seja, para ser explicada, falada, né? Às vezes a gente não consegue dizer o que a gente sente, como nós realmente nos sentimos. Às vezes chegamos a esse ponto. José foi mandado pelo pai a Siquém para ver como estavam os seus irmãos. Descobriu, na verdade, que eles se encontravam em Dotã, né? mais de 25 milhas, ao norte. Quando o viram chegando, decidiram matá-lo. Ou seja, irmãos, nós sabemos aí que José era um irmão não tão querido pelos seus irmãos mais velhos, né? Então José
ele, por esse ódio que os irmãos tinham, o pai, né, no caso, pediu para que ele fosse lá ver como é que os irmãos estavam, se talvez precisasse de alguma coisa e tal. E, infelizmente, quando os irmãos viram ele chegando de longe, tá? Já vem José, aquela coisa toda, eles ficaram com ódio, né? Mais ainda, e decidiram matá-lo, né? Então, assim, a gente vê dois lados, né? A gente vê um lado de José, porque ele entregou para os irmãos, numa certa feita, algumas visões que ele teve, em sonhos, Deus já estava usando ele ali, né? E aquilo estava trazendo uma semente ruim no coração dos irmãos deles. E aquilo estava contaminando o coração dos irmãos deles. Mas não sabia os irmãos dele que aquilo tudo era um propósito de Deus, né? Mas mesmo assim você consegue perceber que ali já começa o problema na vida do menino, que ele era novo, na vida de José. Então a gente consegue perceber a dificuldade, né, que ele já passava no meio dos irmãos. E mesmo assim, o pai, pensa bem, talvez o pai fale assim: José, vai lá ver como é que tá seus irmãos. Ah, não vou não, eles só vivem brigando comigo, só querem meu mal. Mas não, o José, de bom coração, ele foi lá ver os seus irmãos, como eles estavam, se eles precisavam de alguma coisa. E mesmo assim, olha o preço da bondade de José. Eles queriam matá-lo, né? Então vamos continuar aqui. A ridicularização. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 29. Que diz assim: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Eles, né, fazendo um deboche do menino. Ser ridicularizado é ainda mais doloroso que a rejeição, né? As palavras cortam, ferem e machucam profundamente, ou seja, ela se torna pior que a rejeição. Por quê? Porque quando você às vezes é rejeitado, né, por alguma situação, um grupo, alguma coisa na sua vida você foi rejeitado, né? Vou colocar um exemplo aqui: você está na escola e de repente tem um grupo ali que foi feito um trabalho em grupo e precisava de 5 pessoas, tem 4, mas você queria entrar naquele grupo ali, mas o grupo não te aceita. Isso é rejeição, né? Mas quando você é ridicularizado, né, é o que? É você chegar naquele mesmo grupo ali e o pessoal começar a debochar de você. Ah, já vem ele aqui, ó, não quer nada, não gosta de fazer nada com a gente, e gosta de se amostrar, pensa que sabe mais que a gente. Isso é ser ridicularizado. E fica a situação até pior. Isso é só um exemplo que eu estou dando, mas tem coisas muito mais fortes e profundas. Na situação de José, os irmãos tinham ódio dele, né? Tinham ódio dele. Então, era uma coisa muito forte em relação ao que acontecia com José. Amém? Então, a gente vê aqui que ele até falou: lá, tá vendo? Já veio um sonhador. Por quê? Porque através do sonho que ele deu, que ele passou lá, né, das estrelas, da lua, né, do sol, lua, aquele sonho que ele causou, inclusive até o próprio pai dele chamou a atenção dele, né? Então, assim, a gente vê, nesse caso, que José, ele tinha um bom coração, mas ao mesmo tempo as pessoas não entendiam o propósito dele. Não entendia, ninguém parou para perguntar a ele: José, por que você está tendo esses sonhos? O que está acontecendo? Porque talvez José, como já tinha ele era menino, mas talvez, quem sabe, quem tivesse uma paciência para conversar com ele poderia talvez até explicar ou falar: não sei, é algo de Deus na minha vida, é um chamado de Deus. Mas ninguém tinha essa paciência, achava que ele, por ser o menor, né, eles achavam que ele queria tomar o lugar deles. E na verdade a bênção de José não estava no meio deles, estava fora dali, né? E Deus, nós vamos chegar lá e vamos ver também o que Deus fez na vida de José. Amém? Vamos lá. Então temos a seguir a injúria. Diz assim, Gênesis 37, 23. E aconteceu que, chegando José
a seus irmãos, tiraram a José a túnica, que é a túnica que ele ganhou, né, do pai dele, né, de presente, que também deixaram os irmãos dele com ódio, né, e tudo mais. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, né? E isso aqui, no caso, foi a injúria, né? Aí eu até anotei aqui, irmãos, em relação ao que significa a injúria, né? A injúria significa injustiça, né? Aquilo que é injusto. Tudo que é contrário ao direito, tudo que é contrário do que é certo, né, se torna injúria, né? Então a injúria física, isso foi uma injúria física, porque tiraram ali a sua túnica, né, e o lançaram depois no poço. Então, assim, José passou essa experiência. O ódio por José cresceu a uma intensidade violenta dos irmãos. Ou seja, o ódio que eles tiveram de José foi uma coisa muito violenta. Foi uma coisa aquilo estava contaminando mais aí no coração dos irmãos. E infelizmente José, ele não tinha o que fazer. Primeiro, José, por mais que acontecesse isso, irmãos, o José não sabia do futuro. Ele sabia dos sonhos, sim, mas ele não sabia como chegaria até ali. Mas eu tenho certeza que ele cria. E é essa fé que José tinha é que dava esperança para ele. É que dava talvez essa paciência, essa calma, essa questão dele não se contaminar. Sabe, irmãos, que às vezes acontece quando você tem um grupo que às vezes te calunia, que faz alguma coisa contra você porque você não faz o que eles fazem, entendeu? Não está junto com eles nos erros e você está fora disso, você passa a não prestar. Quem passa a não prestar é você que faz o certo. E às vezes eles começam a te caluniar. E infelizmente existem pessoas que entram nessa. Não, eu vou fazer parte porque se eu não fizer parte, eles vão me jogar fora. Então, irmãos, você sendo cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, se alguém está fazendo algo errado, um grupo está fazendo uma coisa que não se deve, não se misture. Você não significa que você é o melhor do que qualquer um, não. Você é separado, é diferente, tá? Você é separado para Deus. Então, o que José fazia era isso, ele era um menino diferente, porque ele tinha um sonho, que Deus dava um sonho para ele, e ele tinha certeza que iria acontecer na vida dele. E os irmãos dele só pensavam em vingança, só pensavam em querer fazer mal a um inocente, que era José. Então, eles tiveram essa atitude da injúria, né? E junto com a injúria aqui, no versículo 24, né? Que ele foi lançado no poço e preso, ali sem escolha ou erro da sua parte, ou seja, sem ele ter feito nada com seus irmãos, ele foi preso. Por apenas ser quem ele era, por apenas falar o que Deus mostrou para ele. Por isso que às vezes as pessoas dizem, né? Não fala aquilo que Deus te entregou assim para você na tua vida. Não conta a sua bênção. Não conta algo que vai acontecer assim. É porque muitas das pessoas, irmãos, às vezes não entendem, e por não entenderem, eles vão querer teu mal. Isso acontece sim, né? Às vezes você não pode compartilhar algo bom com uma pessoa que a pessoa pensa que você quer ultrapassar ela. A pessoa pensa que você quer acabar com a vida dela, e às vezes isso não é isso. Você só quer contar uma coisa feliz, você só está feliz e quer compartilhar com alguém. E muitas das vezes as pessoas não entendem. E olha o que aconteceu com José. Quando ele contou sobre o sonho dele, os irmãos ficaram irados com ele, né? E essa ira que eles deixaram gerar, e essa ira foi o que causou esses transtornos, esses problemas todos na vida de José. Amém? Então vamos lá. Já falei do confinamento, já falei da injúria, confinamento, que aconteceu, que ele jogaram ele no poço. E também tem a tentação lá no capítulo 39, versículo 7 ao 10. Vamos ler lá, irmãos?
capítulo 39, vamos lá, versículo 7 ao 10, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Olha o que José falou: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Vocês repararam aqui, irmãos, que ele não disse e pecaria contra o meu Senhor? Tipo Potifar. Ele falou assim, vou repetir aqui, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Os irmãos reparem que o foco de José sempre foi o Senhor, honrar a Deus. Ele não falou assim, como é que eu, com tudo isso, com essa confiança que o meu Senhor aqui nesse lugar, nessa casa, me deu, de estar por conta de tudo, menos de ti, falando para a mulher, nela ele não podia tocar, mas na casa toda ele podia mexer, fazer mudança, tudo o que ele tinha que fazer ele faria, ele era um governante ali. E ele falando com aquela mulher, ele não tocou no final no nome de Potifar, ele tocou no nome do Senhor. Então a gente vê como José honrou a Deus. Assim, antes disso tudo, a gente sabe que José foi vendido como escravo até chegar à casa de Potifar. E ali a gente vê mais uma coisa que fala sobre a tentação, sobre o que ele passou, quando ele recusou aquela mulher. Ele chegou ao ponto de ele era jovem, bonito, e a mulher ficou de olho nele e ele fugiu, e aí ela pegou, se não me engano, a sua túnica, vou até ler aqui ela diz no versículo 12, e ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Ou seja, ele fez de tudo para escapar daquela mulher, era a tentação, e ele fugiu dela. Só que com essa fuga, irmãos, você vê uma outra situação. Da mesma forma que os irmãos mentiram para o seu pai sobre José, que José tinha morrido, que um bicho atacou ele, fizeram maldade com ele, mas inventou dizendo que ele foi atacado e não o que eles fizeram. A mulher fez a mesma coisa. Ele fugiu, e aquela mulher se aproveitou da situação e disse que ele que a atacou, ele que ela foi a vítima e ele foi o acusado, na verdade. E a gente vai ver aqui no próximo, que é a calúnia, que está lá em Gênesis 14, que diz assim, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Ou seja, irmãos, provavelmente no versículo 14, pelo que o versículo 14 diz, parece que quando ele fugiu, quando José fugiu, ela segurou as vestes dele, ele largou as vestes, deu um jeito e fugiu. Automaticamente a gente entende que quando ele fugiu, ela gritou, ela armou alguma coisa. Já que não quer ficar comigo, então eu vou acabar com você. E dali ela deu aquele grito, e veio os soldados lá, os homens da casa lá, e ela contou uma outra história, acusando ele. Então a gente vê aqui anteriormente sobre a tentação, e depois nós vamos ver sobre a calúnia que ela faz, ela cria uma mentira para acusar mais ainda a vida de José. Agora os irmãos reparem, aquela questão, fica uma pergunta, o que José fez?
desde o início? Nada, né, irmãos? Então José ele não fez nada contra ninguém. E as pessoas só inventando calúnia, tendo ira sobre ele. Então a gente vai vendo, irmãos, o projeto de Deus na vida de José através do que o homem acha que está conseguindo alguma coisa. Tipo, da mesma forma que os irmãos pensam que está afundando a vida de José, Deus está preparando ele, tornando ele um homem mais sábio, né, para que ele cresça. É o que estava acontecendo na vida de José. Amém? Então vamos lá. Então de tudo isso que aconteceu, irmãos, nós temos aqui a questão é a seguinte: aceitação da diversidade. Tudo que José passou na vida dele, tudo que José passou, ele não reclamou, ele não chiou, ele não xingou, ele não voltou atrás, ele não disse que ia parar de louvar a Deus, ele não disse que ia parar de cantar, ele falou que não ia parar de pregar, ele não falou nada disso. José não desistiu de Deus, José não questionou com Deus, José não se lamentou com Deus. José, ele foi fiel a Deus. Então, irmãos, a gente vê que para você chegar a um nível, né? Você está numa diversidade na sua vida. Para você chegar a um nível como José, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Pode acontecer o que for na sua vida, você não vai questionar a Deus, você não vai questionar a obra de Deus, você não vai questionar nada, simplesmente você vai esperar no Senhor e saber que a tua vitória está chegando. Porque é assim que acontece. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que passam por adversidades, passam por tribulações e não ficam reclamando. Mas muitas das vezes nós reclamamos tanto, nós perdemos tanto tempo se questionando, tanto tempo se perguntando por tanta coisa, por que isso e por quê? Irmãos, nós vamos ver aqui na lição que não tem porquê. Muitas coisas você vai descobrir porquê, mas tem coisas que você não vai descobrir. É propósito de Deus na sua vida. Apenas aceite e glorifica o Senhor, busque o Senhor, faça a sua parte. E quanto mais você diz, eu não vou buscar mais a Deus, não vou mais cantar, eu não vou mais ler a palavra, eu não vou mais pregar, eu não vou mais fazer isso. Enquanto você vier com isso, Deus ele não vai mostrar quem Ele é na tua vida. Para você, não vai mostrar. Então, irmãos, aceitação da diversidade. Como já vimos, através da vida de José, a diversidade tem diferentes facetas. A primeira fase de sua vida parece ser uma aprovação após outra, sem muito alívio, como a gente viu anteriormente. Mas José manifesta um otimismo nascido de profunda fé em Deus e resolve fazer o melhor em cada situação para a glória do Senhor. Agora, os irmãos, tem um versículo que agora não me recordo, né? Eu depois vou estar escrevendo no embaixo aí o versículo que fala, né, que tudo onde José colocava as suas mãos prosperava. Pensa bem, irmãos. José ele tinha tudo para reclamar. José tinha tudo para questionar. José tinha tudo para chutar o balde. Mas com tudo o que acontecia na vida de José, José encostava a sua mão, tocava a sua mão e era bênção, era próspero. Porque José tinha uma outra visão. A visão de José, sabe onde estava, irmãos? No nosso Pai, estava em Deus. Tanto é que onde mostra que a visão de José estava ali em Deus, o que te dá certeza disso, sabe onde é? É quando ele diz para a mulher de Potifar que ele iria honrar a Deus. Ele iria honrar a Deus. Então isso mostra, irmãos, que a visão dele não estava no Senhor dele, onde ele era escravo, mas a visão dele estava no Deus que o guardou até chegar onde ele chegou. Ele foi firme, ele foi fiel.
Então você precisa entender a sua adversidade. Se você não conseguir entender a sua adversidade, infelizmente você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas quando você começa a entender o propósito de Deus, que tudo o que acontece, sendo querer ou permissão de Deus, tudo o que acontece, você entregando sua vida totalmente, não é apenas uma parte da sua vida, mas totalmente a Deus, você vai ver o diferencial que vai ser na sua vida. Deus vai mostrar quem Ele é na tua vida. Mas para isso você precisa mostrar para Ele, mostrar para o Senhor, que você vai passar pela adversidade e você vai ser um vencedor. Não importa o que esteja passando, você vai ser um vencedor. Amém? Então vamos lá, dando continuidade. O mais interessante, irmãos, é que ele suportou 14 anos de aflição e superou firmemente a derrota e o desencorajamento, né? Ele teve tudo para se desencorajar, para, como eu falei antes, chutar o balde, mas ele não quis fazer isso, porque ele confiava em Deus. A adversidade foi um dos maiores fatores utilizados para lapidar e preparar José para as responsabilidades de liderança. Ou seja, uma coisa que eu acho interessante no dia de hoje, irmão, sabe o que é? Muitas das vezes, você que tem seu filho, tá? Não atrapalhe a obra de que Deus tem na vida do seu filho. Muitas das vezes, nós queremos fazer pelos nossos filhos. Eu digo nossos porque eu também tenho filhos na fé. Eu não tenho filhos biológicos, filhos da carne, mas eu tenho alguns filhos da fé. Então eu posso dizer isso. Então, quando você tem o seu filho, você acaba tirando aquilo que Deus quer fazer na vida dele, porque você às vezes protege tanto que quando é para Deus fazer, ele acaba não fazendo, porque você não deixou fazer. Então permita que seu filho passe pelas situações, que ele aprenda com as situações, para que ele venha, entendeu, ser um homem, uma mulher no futuro de Deus. Porque enquanto você não observar que Deus quer fazer a obra na vida dele, e você querer sempre dar um jeitinho, né, procurar um jeito de, não, opa, peraí, não, meu filho não, deixa acontecer, deixa Deus ser Deus na vida do teu filho. Se tiver uma dificuldade, se ele errou em alguma coisa, se aconteceu isso, que ele venha entender que aquilo que está errado é errado e acabou. E quando eu li essa parte aqui, irmãos, a diversidade foi um dos maiores fatores, e preparar José para as responsabilidades de liderança, é que eu acredito que os jovens de hoje, ele precisa ser preparado para uma liderança futura, porque os que estão hoje, os pastores que estão hoje, amanhã eles não vão estar. Agora imagine você, se você não deixar o seu filho ser preparado hoje, como é que ele vai ser um líder amanhã? Quem vai estar aqui para poder ensiná-lo? Como ele está aprendendo hoje? Será que ele está aprendendo a ser um líder hoje? Então isso, quando eu estava lendo essa parte, isso me tocou em falar com os irmãos. Então você que tem seu filho, deixa Deus preparar ele para uma liderança. Deixa Deus preparar ele para ser uma mulher e um homem de Deus. Porque futuramente pode ser que nós não estejamos aqui, quem sabe. Amém? Glória a Deus. Compreendendo os propósitos de Deus para a adversidade. Deus teve um propósito para cada adversidade enfrentada por José, e o tem para cada um de nós, né? Então, para cada adversidade ele tem um propósito. Nada acontece por acontecer. Eu estou passando dificuldades na minha vida porque eu tinha que passar por isso, mas só porque eu tinha que passar. Não, existe um propósito. Deus quer te ensinar alguma coisa. Se você está passando por essa dificuldade, seja firme, tá? A câmera deve estar balançando, né? Seja firme, porque Deus ele quer te mostrar alguma coisa. Deus quer te capacitar, Deus quer te amadurecer em alguma coisa na sua vida. Jonas, mas aí eu já tenho tanta idade, hoje já tenho 45, né? Já tenho 34, não importa. A gente tem que entender uma coisa, irmãos, a gente nunca sabe de tudo. Eu vou morrer, você vai morrer,
sem saber de tudo na vida. Ou seja, se você sempre estiver aberto, sabendo que você precisa aprender, Deus vai sempre te ensinar. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 12, 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, aqui, irmãos, é para nos tornarmos humildes, né? Como aconteceu com Paulo, né? Em relação, já até preguei sobre isso uma vez, sobre o espinho na carne, né? Como quando Deus fala para ele, a minha graça te basta. Então, às vezes, muitas das vezes é necessário que algo toque em você para você se humilhar, você entender que sem Deus você não consegue e não pode alcançar nada na sua vida. Amém? Então temos outro aqui também, vou dar uma corridinha aqui, irmão, para dar tempo. Tem aqui, aumentar nossa fé. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então esse aqui é para quê? Para aumentar a nossa fé, né? Que a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Ou seja, da mesma forma que você compartilha as aflições, você está ali junto com eles, sofrendo, passando por tudo aquilo, você também, né, vai fazer parte também da consolação, vai estar junto da consolação, né? Então isso nos faz o quê? Aumentar a nossa fé. Quanto mais coisas que você vai vivendo com Deus, mais aumenta a sua fé, né? E também nos ensina a obediência bíblica, né? Está lá em Salmos 19, 71. Vamos fazer um passeio na Bíblia, irmãos? Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, foi bom que aconteceu isso comigo, para que eu aprendesse, para que eu acordasse, despertasse para aquilo que está acontecendo na minha vida. Então a necessidade, né, de às vezes acontecer uma adversidade na sua vida é para te despertar também, né? Então aqui, peneirar nossas amizades também é bem interessante. Provérbios 17. Vamos abrir lá, Provérbios 17. Esse momento aqui é o momento do passeio na palavra de Deus. 17 diz assim, ó: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aqui a Bíblia não diz de vez em quando ama o seu amigo. Em todo tempo. Isso é Bíblia, irmãos. Então você pode sim amar o seu irmão, amar o seu amigo. Quando você amar o seu amigo, você lá na frente você terá um irmão. Amém? Então isso vai te ajudar também a peneirar, porque na verdade quando você passa por algumas coisas na sua vida, você vê quem são os verdadeiros amigos, né? Vamos lá. Aumentar o desejo de conhecê-lo, de se achegar mais a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feita conforme a sua morte, né? Vou ler o 9 também, é melhor ler o 9 anteriormente. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, interessante, irmãos, que a adversidade também faz você ter o desejo de conhecê-lo, né? Então, assim, como eu li sobre esse título aqui, compreendendo os propósitos de Deus para a adversidade, então você começa a entender os propósitos de Deus em relação ao porquê a adversidade. Então você vê, como lemos, assegurar-nos do seu amor, né, tornarmos humildes, clamar, chamar nossa atenção, né, ensinar a obediência, peneirar nossas amizades,
aumentar os desejos de conhecê-lo. Tem também preparar-nos para o confronto. Efésios capítulo 6, 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, nós vemos aí, irmãos, que a nossa luta é espiritual, tá? Não é contra o seu irmão do seu lado, não é contra seu familiar, não é contra o seu inimigo, vizinho, ou seja lá o que for. A sua luta é contra o espírito maligno e as potestades que estão aí para tentar nos tirar da presença de Deus. Amém? É importante entender que há variedades infinitas de adversidade, como nós vimos por aí, né? no estudo. Deus pode ter vários propósitos em mente quando permite que as atribulações entrem em nossas vidas. Ou seja, existem propósitos nas adversidades. Quando você passa por adversidade, existe propósito. Se você for firme até lá, você vai vencer com o Senhor. E o Senhor vai te mostrar, né, que tudo que você está passando existe um propósito, existe um porquê. Não é à toa, não é em vão. Não é porque você é isso ou você é aquilo. Não. É porque existe um propósito, uma preparação para algo melhor na sua vida. A adversidade é justamente para isso, tá? Contudo, o assunto central que devemos compreender é como responder à prioridade e biblicamente aos problemas e tratá-los do modo de Deus, a fim de crescer na semelhança com Cristo e não permitir de maneira nenhuma que Satanás utilize para desencorajar-nos e desqualificar-nos para o ministério efetivo. Então, com isso, irmãos, consideremos cuidadosamente nas Escrituras alguns passos de ação, né? Alguns passos dessas ações, da maneira, né? Que no caso, maneiras apropriadas e biblicamente, como lemos aqui, da forma que nós precisamos lidar com isso, né? Como é que podemos vencer, né, as adversidades. Então vamos lá. O que você deve fazer, né, em relação à adversidade? Uma das coisas, desabafar com Deus. Você conversa com Deus? Você fala sempre com Deus? Ou quando você está na adversidade, você está chateado, magoada, você não fala com Deus? Você, eu não quero falar com Deus agora, não quero louvar o Senhor, não quero cantar, eu não quero ir para a igreja. Qual é a sua atitude na adversidade, né? Então, lá em Salmos 62, vamos ler essas passagens, Salmos 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, desabafe com Deus. Deus é o seu refúgio, desabafe com ele. Fale com Deus. Mostra para ele o que está acontecendo. Amém? Reafirme a soberania de Deus. Gênesis 50, 20. Vamos lá. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Então essas foram as palavras de José, meus irmãos, né? Foram as palavras de José antes de sua morte. Vou ler de novo para os irmãos. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, olha como ele terminou, dizendo para os seus irmãos: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Olha onde Deus levou José através da sua fé, através da sua perseverança.
da adversidade. Olha onde ele chegou, né? Então, reafirme a soberania de Deus. Reafirme. Quando alguém vier contra você, se alguma situação, que às vezes não é nem só pessoas, mas são situações que causam diversidade na sua vida. Às vezes coisas interior dentro de você causam diversidade na sua vida, né? Então você precisa acreditar que o único refúgio, a soberania de Deus, ela é maior que qualquer coisa, né? Deus, ele vai sempre te mostrar o caminho, desde o momento que você quer abrir seus olhos espirituais e seguir esse caminho. Amém? Para a gente finalizar, compartilhe com um amigo de confiança. Gálatas, que é o último versículo aqui que vamos ler. Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Uma coisa bem interessante, irmãos, que a gente hoje está difícil de se ver. É um carregando a carga do outro, é um ajudando o outro. Está difícil de ver isso hoje. Parece que as coisas estão se separando. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, não é por causa do coronavírus não, irmãos. Pelo contrário. Esse problema do coronavírus, né, essa pandemia, fez com que as famílias se unissem, que as pessoas se unissem mais, que parassem para pensar sobre a sua vida. Porque, sinceramente, as coisas estavam assim, separadas. E com essa pandemia as coisas se uniram. As pessoas estão mais unidas. Eu vi pessoas falando que começou a refletir sobre coisas, amigos meus já me falaram também, que veio refletir com essa pandemia, veio refletir sobre a sua vida, veio fazer coisas que ele nunca mais fez na sua casa, com a sua família. Quantas pessoas não se reuniam mais com a sua família, não tinham tempo por causa do trabalho? Você entende isso, irmãos? Então, a adversidade, essa pandemia é uma adversidade. Causou problemas, me entristeci porque eu perdi amigos também. Soube essa semana que passou aí que um amigo meu faleceu devido ao coronavírus. Então, assim, imagine a família dessas pessoas que perderam os seus entes queridos, perderam amigos. Então, irmãos, a adversidade, ela vem para te mostrar algo. Ela nunca vem à toa. A perseguição, ela vem para te mostrar algo. A única coisa que você precisa saber é que Deus está com você. Deus, ele não te abandona. Amém? Ó Deus, quero, Deus, entregar, Senhor Pai, a vida, Senhor Pai, do teu povo em tuas mãos, Deus. Ó Deus, quanta diversidade, Senhor Pai, vem, Deus, assolar, Senhor Pai, os corações. Quantas preocupações, Senhor Pai querido, quantos desânimos, Deus. Quanto desespero, Pai, vem, ó Deus, afetar o teu povo. Mas te peço, Senhor Pai, neste momento, Deus, que nós venhamos, ó Deus, crer que Tu estás conosco. Não importa a situação, Tu estás conosco. Não porque merecemos, ó Deus, mas porque Tu és em nossa vida. Porque Tu nos fez, ó Pai, para adorar Teu santo nome, Deus. Ó Deus, Tu fez a cada um de nós, Senhor Pai querido, com um propósito, Pai. Que Tu venha colocar em nossa vida, Deus, essa vontade de Te adorar mais. Que Tu venha, Senhor Pai, colocar, Senhor Pai, em nossos corações, ó Deus. Ó Deus, tirar essa preocupação, ó Pai, com a diversidade, Deus. Que nós venhamos verdadeiramente, Deus, acreditar que se está acontecendo algo em nossas vidas, que nós venhamos não desesperar, mas crer mais e mais e mais e mais e mais e mais em Ti, Deus. Ó Deus, que Tu venha, Senhor Pai, nos fortalecer, Deus, mais e mais.
E creio numa coisa, Deus, que Tu já tem fortalecido o Teu povo. Porque chegar até aqui, Deus, com essa pandemia que está aí, e as pessoas aí, Deus, ainda louvando o Teu nome, vem dizendo a Ti, Tu tens sim nos fortalecido, Tu tens sim nos capacitado, porque não está sendo fácil, Deus. E mesmo assim Tu está nos abençoando, Deus. Te peço agora por toda a igreja, Seu Pai, na face da terra, por todos aqueles que estão na luta, Pai querido, por todos aqueles, ó Deus, que estão, Seu Pai, chorando hoje porque perderam seu ente querido, perdeu seu amigo, Deus, que Tu venha neste momento mostrar que Tu é Deus, que Tu consola esse coração, Pai, esses corações. Ó Deus, Te entregamos tudo em Tuas mãos, Te entregamos, Seu Pai, nossa igreja também em Tuas mãos. Te entregamos, ó Deus, a cada criança, Deus, em Tuas mãos, a cada adolescente, a cada jovem em Tuas mãos, a cada pai, a cada mãe em Tuas mãos. Oh Deus, que Tu venha se fazer presente aos nossos lares, Deus. Oh, aleluias. Te agradeço por tudo, Pai. Te agradeço por Tua fidelidade, te agradeço pelo Teu amor, te agradeço, Deus, por tudo. É o que o nosso pastor sempre nos ensina. Em vez de nós pedirmos, nós temos que agradecer a Ti. E neste momento estou Te agradecendo, Deus. Muito obrigado por tudo. Entrego este culto em Tuas mãos. E ser conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E assim, meus irmãos, eu queria agradecer a todos. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa, em nome de Jesus, te mostrar que Ele é contigo na adversidade. Tenha certeza de uma coisa: Deus é fiel.